Bom dia, que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Me chamo Nicolas de Paiva e este é o meu canal em que estudamos a Bíblia Sagrada, da Gênesis até o Apocalipse de Jesus, utilizando o método ecumênico. Método este que você tem acesso gratuito, é só clicar no link na descrição aqui embaixo e utilizá-lo para os seus próprios estudos bíblicos também, escolhendo um capítulo, uma passagem, um versículo que você queira extrair a essência espiritual que está na Bíblia Sagrada, ter a verdade de Deus revelada para você e também aprender como viver o amor que o Cristo encarna e que está em seu Evangelho, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35. Amor este que é o amor de Deus, aquele que transforma a nossa vida para melhor, que nos faz querer viver de fato a vida que Deus nos dá. E hoje nós vamos continuar o estudo que estamos fazendo e chegamos ao capítulo 27 e 28 do livro de Gênesis, em que encontramos as passagens: Isaac abençoa a Jacó e a Esaú, e também a fuga de Jacó e a visão da escada, além da coluna de Betel. São as passagens que encontramos nos capítulos 27 e 28 do livro de Gênesis. E antes de discutirmos sobre o conteúdo destes dois capítulos, vamos orar. Vamos buscar em Deus o direcionamento para a lição que temos de extrair destas passagens, destes dois capítulos do livro de Gênesis. Dessa forma, tendo uma comunicação com Deus, é que vamos ter uma união consciente com Ele, com Jesus, com os espíritos de luz, com o mundo espiritual e, assim, ter a vivência da realidade que Deus traz para a nossa vida. Porque nós ficamos muitas vezes presos à ideia de que isso que estamos vendo aqui, que estamos tocando, que estamos sentindo com os nossos sentidos, é o real, é a realidade. E é a momentânea, mas não a completa, não a eterna. Essa está em Deus, está no mundo espiritual. E nós podemos alcançá-la quando oramos, quando falamos com Ele. E é o que nós vamos fazer agora. Por isso convido você a, junto comigo, fechar os olhos e assim se concentrar nestas palavras que o Cristo nos ensina em seu Evangelho. O Pai Nosso, quando Ele assim nos fala: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo e, como falei aqui os títulos das passagens, nós vemos que o capítulo 27 e o capítulo 28 vai trazer para nós a sequência da história de Jacó e Esaú. E nós já começamos a falar um pouco sobre aquele acontecimento que está no capítulo 25, muito categórico da história de Jacó e Esaú, que é a venda da primogenitura de Esaú para Jacó por um mero prato de lentilha. E a gente tem a ideia de que, poxa, quem faria uma coisa dessas, não é mesmo? Mas temos que também compreender que na Bíblia Sagrada existem simbolismos. E a gente vê aqui que Jacó e Esaú são dois personagens muito diferentes em suas ações. E a conexão que fazemos, até que discutimos anteriormente, é de que Jacó representa Abel e Esaú representa Caim. Mas como assim? Bom, tem além da questão de toda a reencarnação e arquétipo que já discutimos, tem também o que essas duas personagens representam na história da humanidade e também no sentido religioso da vida das sociedades, dos seres humanos. Mircea Eliade, que é um estudioso da religião, escreveu inclusive
obras muito importantes sobre a história da religião e também em relação à própria vivência do sagrado pelas diferentes religiões do mundo todo. Ele discute que as sociedades foram sendo separadas, isso também já é trazido pela história mesmo. Normalmente, quando você vai ali para o ensino médio, quando você está no ensino médio, você tem aula de história, certamente o seu professor já falou sobre isso, mas a sociedade ela começa a ser separada entre comunidades que trabalham com a agricultura e comunidades que trabalham com a caça, ok? Então a gente entende essa diferença. Você tem a sociedade agrícola e a sociedade da caça, onde elas começam a ter umas diferenças culturais e de relação com o sagrado, com Deus. Você vai ter Esaú, com o nome sendo pela característica dele ter pelo vermelho, dele ser vermelho, então vai ter uma relação aí com o termo hebraico que representa aquilo que é vermelho, que se não me engano é Hebron. Depois você vai ter Esaú sendo o rei de Edom, da região próxima ali, que viria depois ser a região de Israel. E aí você vai ter Jacó nascendo com a mão segurando ali o calcanhar de Esaú, e ele vai receber o nome Jacó, porque tem uma relação com o termo hebraico do calcanhar, de segurar o calcanhar. Porém, existe também um outro significado ao nome de Jacó, que é aquele que é astuto, que é uma pessoa astuta, só que engana. É astuto no enganar. Usa a sua inteligência para poder enganar. E aí a gente vê que no relato bíblico, quando temos Jacó e Esaú tendo ali a relação da venda da primogenitura de Esaú, apesar de serem gêmeos, mas o que conta é quem nasceu primeiro do ventre, temos Esaú chegando da caça, morto de fome, e pedindo para Jacó compartilhar das lentilhas ou do alimento que ele estava fazendo. Jacó, esperto, fala: ok, eu lhe dou desde que você me venda a sua primogenitura. Como eu falei, numa primeira leitura pode parecer assim, poxa, quem faria uma coisa dessas, né? Mas a questão simbólica é que é um sentido de que Esaú possivelmente veio de um período de grande dificuldade para poder conseguir o alimento, a caça, sendo ele o responsável por essa parte da sobrevivência ali da comunidade, já que Isaac vai envelhecendo também e não vai ter mais as condições de liderar o grupo para fazer a caça. Então Esaú, ele assume esse papel, e então ele está voltando de uma época, digamos, de seca, de não estar conseguindo mais alimento. E com isso você percebe que existe uma divisão entre os irmãos de subsistência, digamos assim, onde um se alimenta daquilo que caça e o outro se alimenta daquilo que cultiva. E não tem um compartilhamento. Pelo menos é o que você entende, já que se fosse algo compartilhado, Esaú não estaria passando por dificuldade. Mas não é algo compartilhado. Já são tribos sendo formadas, grupos sociais sendo formados e que não possuem uma relação amistosa. E aí, diante disso, Esaú vem até Jacó pedindo socorro por uma troca. Ele está querendo sobreviver à fome e à dificuldade que ele está encontrando por não conseguir o alimento através da caça. Então Jacó aproveita essa oportunidade e fala: sim, eu vou lhe compartilhar aquilo que vai lhe dar sustento agora, desde que você me dê a sua primogenitura. É um sentido de troca daquilo que é mais importante. Aí, claro, você pensa, nesse sentido, sim, uma pessoa que está passando fome, que está precisando sobreviver, ela vai dar a primogenitura. Até mesmo porque a relação inicial da ideia da primogenitura aqui é uma relação material, onde temos a divisão dos bens depois que Isaac falece. Quem tem a primogenitura normalmente acaba sendo depois o chefe do clã, né, da tribo, do grupo social. E tendo irmãos, acaba sendo aquele que pega digamos assim, a maior porcentagem de toda a herança que o pai deixar. Então, se você tem ali 2 ou 3 ou 5 irmãos, no caso, o primogênito, ele vai, digamos,
enquanto os outros, se você tem 5, se fosse uma divisão igual, seria de 20% para cada um, quem tem a primogenitura vai receber ali 25%, ou vai receber 30%, e aí os outros irmãos vão receber o restante. Entende? Essa seria a relação. Então, a primeira discussão é no sentido material que temos da herança. Mas como a gente já falou várias vezes, existe o sentido espiritual também da herança, que foi o que aconteceu com Abraão, Isaac e Ismael. Não era só a questão material, mas era principalmente a herança espiritual. E é o que a gente vai voltar aqui para o capítulo 27 e 28, que eu fiz toda essa discussão para a gente poder entender o que acontece no 27 e no 28, que é exatamente esse momento da entrega do sentido espiritual da primogenitura de Esaú para Jacó. Que aí é o que deixa Esaú pé da vida. Porque ele se coloca numa posição de que ele foi enganado 2 vezes por Jacó. Primeiro, pela questão do alimento ali com a venda da primogenitura, e depois agora por ter um momento em que Isaac, já envelhecido, já cego, só contando com os sentidos do tato, do olfato, do paladar, pede para Esaú ir caçar e buscar um alimento para dar para ele a comida que Esaú faz e que é do agrado de Isaac. Lembrando que Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca gostava mais de Jacó. Você já tinha aí uma divisão familiar aí pelo apreço dos filhos, né? Mas então Isaac pede para Esaú fazer isso. Esaú vai, leva o seu tempo lá da caça. Nesse momento, Rebeca, que é astuta, que é esperta, e é o interessante das personagens mulheres na Bíblia Sagrada. A gente vê o sentido hebraico da feminilidade, que vai muito além do sentido grego, a gente percebe que elas são personagens astutas. A gente vai ter aqui agora Rebeca com Isaac e Jacó, e ela agindo de forma astuta, e o mesmo cenário, a mesma circunstância, claro que com algumas coisas diferentes, porque não vamos ter ali o filho, não vão ser gêmeos, ou o filho saindo para caçar e o outro aproveitando a oportunidade, mas vamos ter a mesma circunstância com Davi, Salomão e Batsabá, ou Betsabá, tanto faz o nome que a gente identificar na tradução bíblica. Por quê? Porque essas 2 mulheres vão fazer com que os filhos que elas amam assumam o comando da sociedade em que elas estão ali formando. No caso, Rebeca com Jacó, fazendo com que ele utilize da roupa de Esaú, que tenha o cheiro de Esaú, que se cubra de pelos, porque Esaú, ele, segundo o relato bíblico, ele era cheio de pelos, ele tinha muito cabelo, era um homem forte, era um homem de caça. E com isso ele abençoa Jacó, dando a ele a primogenitura espiritual, que não foi a que Esaú vendeu. Nesse momento, Esaú volta e então ele já não tem mais uma bênção, porque ele até clama para o pai dele: você não tem uma outra bênção para mim? Não tem como você tirar o que você falou de Jacó? E Isaac fala: não posso, não tenho outra. Eu tenho. Aí então ele vem com uma outra bênção, ele até fala assim: eu não tenho o que dizer para você, meu filho, mas diante disso lhe darei uma outra bênção. Só que a bênção que ele faz é a mesma que volta a profecia de Ismael, onde coloca assim Esaú nas redondezas do território que vai ser considerado sagrado e de herança do povo israelita e que foi passado para Jacó, que depois vai assumir o nome de Israel. A gente vai falar sobre isso num outro estudo. Mas, para a gente poder voltar aqui à nossa discussão, o que temos é que Esaú, ele... e aí é que você vê a imaturidade da inteligência emocional. Esaú, ele casou com 2 mulheres em Canaã. Essas mulheres não eram do agrado de Isaac e Rebeca. Eles não gostavam delas, porque elas eram de culturas diferentes, mas estavam casadas com Esaú, seu filho. Nesse momento que nós temos ali a rivalidade entre os irmãos, Rebeca, que
até foi quem causou isso, basicamente, fazendo com que Jacó pegasse a bênção do pai e assim tivesse a primogenitura que era de Esaú, no caso a primogenitura espiritual. Ela escuta que Esaú está a pé da vida e que ele está com vontade de matar Jacó. Então Jacó foge pelo pedido dos pais. Isaac e Rebeca falam para ele. Na verdade, Rebeca, como está o sentido bíblico aqui, Rebeca conversa com Isaac ali para que ele possa ir até a cidade dela, onde o servo de Abraão encontrou ela, para Isaac, que ele vá até Padã Arã e lá encontre alguém para ele casar. No caso, seja a filha de Labão. Labão é irmão de Rebeca, então Jacó está indo lá para casar com a sua prima. Nesse momento, Esaú, ele entende, segundo a inteligência emocional dele aqui, não estou falando racional, estou falando emocional, na imaturidade dele. Ele entende que talvez o problema de ele não ter recebido a primogenitura foi porque ele não casou com alguém que era do agrado dos pais, ou alguém da sua linhagem, digamos assim. E aí o que ele faz? Ele vai até Ismael e lá ele busca casar com a sua prima também. E lá ele pensa assim, poxa, se esse é o caso, eu vou então casar com uma das descendentes de Ismael e os meus pais vão assim me entregar a primogenitura de novo. Não é o que acontece. Não é o que acontece. Isso permanece com Jacó. Então nós temos o momento da fuga de Jacó. Ele vai até Padã Arã e no meio desse caminho ele fica ali na região próxima de Betel e tem um sonho, que é a famosa visão da escada que ele acaba tendo, e depois ele faz um altar para homenagear Deus, para trazer ali a lembrança de que naquela região Deus está presente. Bom, depois desse longo resumo aí que a gente fez sobre todos os 2 capítulos, que é importante até, porque esses aqui começam a ficar um pouco mais complexos em toda a sua discussão da divisão espiritual material que nós temos e a compreensão daquilo que nós carregamos espiritualmente, porque aqui chegamos ao ponto em que entendemos que aqueles que carregam a vontade de Deus, no caso, a herança espiritual que é passada de geração em geração, são aqueles que se prontificam, são aqueles que se colocam na circunstância para poder receber a bênção e assim carregar essa certeza de que eles estão cumprindo com a vontade de Deus. Vemos isso na relação de Jacó com Isaac, que ele assume o papel de primogênito após receber a bênção de Isaac, mesmo que de uma forma astuta, e dentro disso ele cumpre com a promessa e a profecia de Deus. Agora, isso foi do agrado de Deus? É uma outra questão. Mas o que nos mostra é que quem se prontifica para cumprir a vontade de Deus, vai lá e cumpre. Vai lá e começa a ter os caminhos abertos. Claro que Deus vai pesar e vai ser justo em separar o que é de bom e o que é de ruim. O Cristo nos fala isso em seu evangelho, que o trigo e o joio crescem juntos, mas quando chega a hora do julgamento, são separados. O mesmo se dá na nossa vida. Nós temos em nós trigo e joio. Eles crescem juntos. Agora, vai depender da gente se a gente alimenta mais o trigo ou se a gente alimenta mais o joio, para o momento do julgamento final, o momento do julgamento da nossa volta ao mundo espiritual, ou mesmo quando, assim, Jesus voltar à Terra e estabelecer o reino de Deus. Entenda, o ser humano, ele não é perfeito, ele é imperfeito, mas Deus vai trabalhar mesmo com a imperfeição da sua criação para que ela possa alcançar a sua perfeição, que foi o que aconteceu com o Jacó. E aqui na questão de Isaac. E a gente percebe também o poder da palavra. Irmão Zarur dizia: uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida. É o que nós vimos aqui.
Jacó recebeu a bênção de Isaac. Com essa bênção, essa palavra que Isaac não poderia voltar atrás, que era firmada ali na fé, na certeza do cumprimento dela, ele assim tem a força de seguir em frente, carregando essa herança espiritual no cumprimento das profecias. Depois disso temos Esaú, recebendo uma outra bênção, mas que não era do agrado dele e que o fez perder ainda mais o sentido da vida por desesperadamente achar que era só na construção de uma relação pelo casamento, uma aliança para um casamento, que ele conseguiria de volta a primogenitura que estava sendo entregue a Jacó, que no caso era espiritual. Ele pensou que pelo material ele conseguiria de volta aquilo que representa o espiritual. E não é o caso, não é assim que funciona. Nós não fazemos uma troca do material pelo espiritual. É o espiritual que ilumina para nós aquilo que depois vamos receber materialmente e assim usar para o nosso sustento. Jesus fala em seu evangelho novamente: buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. O Cristo ilumina para nós toda a Bíblia Sagrada. Ele mostra para nós tudo aquilo que é necessário compreendermos para a nossa vida e extrair dessas passagens aqui que estamos lendo, principalmente em Gênesis, que traz ali todo o relato do início da sociedade, da humanidade, da criação em si, nessa volta ao Deus único e verdadeiro. E então vemos também que, além de tudo isso, o que dá força para a personagem bíblica masculina é a feminina. Olha só que interessante. Isso a psicologia ela discute já bem aprofundado, que nós temos a questão da relação entre o homem e a mulher, ou no caso da relação entre o filho e a mãe, e da relação da filha e o pai, onde a mãe é que vai passar segurança para o filho e o pai é que vai passar segurança para a filha. E também, como vemos lá desde o Antigo Testamento, Adão, quando encontra Eva, ele clama que é por encontrá-la que assim ele se identifica. Esse é o sentido do encontro entre Adão e Eva. É a formação da identidade, como já falamos. Adão, ele até fala, ela é Isha, mulher, e por isso eu sou Ish, homem. É o sentido de que por eu encontrar ela, por identificar a personalidade dela, quem ela é que eu então me identifico como sendo o homem, como sendo a diferença. E aqui, nesse sentido espiritual, é a representação dual da nossa alma. Jung já falava isso também quando ele foi discutir sobre ânima e ânimos. É o sentido dual da nossa alma, daquela que representa a masculinidade ou representa a feminilidade, e que precisamos nos encontrar com essa dualidade para assim sermos íntegros, sermos um. E ânima e ânimos são as representações que sustentam a nossa diferença e assim nos fazem alcançar esse equilíbrio. No caso aqui, o que estamos vendo é que Rebeca está sendo o arquétipo da mãe, a primeira imagem feminina que o jovem, o homem tem na sua vida e que lhe dá forças para seguir em frente e cumprir com o que ele tem que cumprir. É a primeira imagem feminina, que é a mãe, que vai dar segurança ao menino, ao homem, ao menino, para ele se tornar homem. E aí, quando ele se torna homem, ele assim encontra a segunda imagem, que no caso é a ânima em si que precisa ser encontrado, que é a sua esposa ou a sua parceira, a pessoa ali que representa a sua dualidade. Aqui no caso de Jacó seria Raquel. E isso para nos mostrar que Jacó teve força tanto pela palavra de Rebeca, como também força pela palavra de Isaac. Jacó, ele recebeu confiança e segurança pelo pai e pela mãe para seguir em frente com o cumprimento das profecias divinas ao receber o sentido espiritual da primogenitura, ou seja, a herança espiritual que estava sobre Isaac. Esaú tinha o amor do pai, mas não tinha o agrado da mãe. E ele não recebeu as duas palavras, digamos assim. Isaac queria lhe dar a bênção, mas não pôde porque deu para Jacó, então deu outra. Rebeca não teve nem participação. A única coisa que ela falou foi de que ela não gostava das esposas de Esaú, que ela não era do agrado dela. Então, portanto, Jacó tinha que encontrar uma outra
que fosse da mesma linhagem, que fosse da mesma cultura, até para poder manter ali toda a herança familiar, tanto material quanto espiritual também. E aí é isso, vemos essa diferença, o poder que isso tem também na nossa vida, nessa relação com o próximo, digo assim, na relação familiar, na construção familiar, e as forças que os pais e as mães dão para os seus filhos, suas filhas, para seguirem em frente e continuarem com a herança familiar, não só no sentido material, mas no sentido espiritual de carregarem aquilo que a família construiu, aquilo que a família quer exaltar. E aí vamos à reflexão, o que a família quer exaltar? O que a família está trabalhando para exaltar? Será que estamos focados em construir um ser humano, uma pessoa ou uma cultura que vai nos levar a Deus? Ou será que estamos nos perdendo e, na verdade, propagando uma cultura destruidora dentro do seio familiar e assim passando para as próximas gerações? Essa é uma discussão que depois vem nos mandamentos. Com os mandamentos de honrar o pai e a mãe e também com os mandamentos de bênção e maldição geracionais. E aí vamos ao ponto final, que encerra o nosso estudo, e aí seguimos com a relação de Jacó já em Padã Arã ali com Labão e Raquel, depois Lia. É a visão da escada que Jacó tem. Jacó, ele tem um momento de transcendência espiritual e assim vê a escada nos céus, na região próxima de Betel, ali nos montes. E ao ver essa escada, ele presencia a força de Deus e os seus anjos descendo e subindo, os missionários sendo encaminhados para o mundo. Claro que Jacó vai ter a interpretação material, que nós normalmente acabamos tendo, de que é o local ali em que ele está. Ele atribui sacralidade à região material em que ele está e cria, assim, um altar. Mas Jesus abre para nós a percepção de que a representação, ou no caso a visão que Jacó teve, é a visão da universalidade de Deus. Quando Jesus fala assim em seu evangelho, que virão do Oriente e do Ocidente para sentar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó, para estarem com Deus, estarem no reino de Deus. E, além disso, no Apocalipse do Cristo, capítulo 7, versículo 9, quando ali encontramos a visão dos glorificados, de inúmeros povos, uma multidão inumerável de povos, tribos, nações, línguas diferentes. São os missionários de Deus descendo à terra para levar a sua mensagem de amor, para levar a sua mensagem universal e se voltar àquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus, como está também no Apocalipse capítulo 4, quando temos ali a visão do trono de Deus, sendo mostrado para nós a sua grandiosidade e novamente reforçando a sua universalidade. Então vemos que na linha temporal espiritual profética, Deus, ele está em tudo. Nós estamos lendo uma linha temporal. Nós estamos vendo uma história linear. Mas Deus está presente no todo. Ele não está presente só na linha temporal, na ideia linear. Ele está presente na ideia cíclica, na ideia linear, na ideia infinita. Ele está presente em tudo. E é o que o Cristo fala no seu evangelho, que desde o princípio ele esteve com Deus. E veio para nos mostrar como alcançar Deus. E vemos esses relatos no Antigo Testamento. Além do sentido material que a Bíblia traz, histórica, das relações dos personagens, do sentido de como vivermos em sociedade, na materialidade, na terra, ela também traz para nós um conhecimento gigantesco espiritual, profético, que muda a nossa vida e a nossa percepção de mundo. Ao entendermos que estar com Deus é não viver somente a linearidade do tempo, é também estarmos abertos para entender o todo, para vermos o todo, vamos assim receber a bênção de Deus para a nossa vida. E não a bênção dos homens. Não vamos trabalhar para agradar homens, ou mulheres, ou o ser humano em si, porque isso só vai nos derrubar. Não tem como atender ou alcançar a demanda ou expectativa de perfeccionismo humano
porque é ilusória. É só ver aí no mundo. A ideia de perfeição humana é terrível, é destruidora. É o que a Mary Shelley escreveu no seu livro Frankenstein. É um Frankenstein. Já a ideia da perfeição divina, que o Cristo traz e que Deus quer na nossa vida, ela atende o espiritual. E o material evolui como consequência, mas é principalmente o espiritual. E esse sim é alcançável. O espiritual, ele é alcançável porque é o conceito de Deus, é a perfeição que Deus espera de nós. Não é impossível. É sim possível, o Cristo nos mostrou como. E é o que estamos fazendo aqui com o nosso estudo bíblico, utilizando o método ecumênico, que novamente convido você a ter com você gratuitamente. É só clicar no link na descrição aqui embaixo e assim fazer o uso dele para os seus estudos bíblicos também. Capítulo, passagem, versículo da Bíblia Sagrada. Nós estamos fazendo desde a Gênesis até o Apocalipse de Jesus. Se você teve alguma dúvida, quer comentar algo, quer acrescentar algo no nosso estudo também, por favor, escreva aqui embaixo, eu vou ler os seus comentários e a gente depois até posso responder dependendo se for uma pergunta, ou mesmo a gente traz aqui em outros vídeos. Inclusive, se você não nos segue, é só se inscrever no nosso canal para assim poder ter acesso, não acesso você já tem, mas para você poder ficar atento aí com os vídeos que vamos publicando no meu canal aqui, para a gente poder fazer esse estudo bíblico da Gênesis até o Apocalipse. E com isso, esses convites todos, 3 coisas: baixar o método ecumênico, escrever nos comentários se você quiser também, ou mesmo se inscrever no canal. Vou deixar um quarto aí, deixa um like também se você puder deixar um like, isso vai ajudar muito a gente. Fica aqui o meu abraço, meu agradecimento e desejando que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração. Até o próximo estudo.